Bem, começamos esta nossa última conversa sobre o título Porque existe a Igreja, não basta Jesus. Escolhi esta imagem porque o painel frontal do presbitério desta igreja é uma belíssima imagem para nós podermos pensar como é que é a orgânica de toda a igreja e a organização de toda a igreja. Mas antes de começar e antes de mostrar esse painel, fui ao catecismo ver a definição da igreja. E, embora ela não seja muito complicada, mas acabará por ser a história que está aqui descrita no catecismo no número 778, que eu vou tentar contar e que foi o que aconteceu. Portanto, a Igreja encontra a sua origem e a sua realização plena no eterno desígnio de Deus. Nós temos que considerar sempre que, independentemente do que é que as coisas aconteçam no campo dos homens, Deus não tem uma variável que é muito importante para nós, que é o tempo, que é a história. E aquilo que eu vou descrever é a história pelo lado humano, mas pelo lado este eterno desígnio de Deus sempre existiu. Então, em princípio, pelo lado humano, o que é que aconteceu? Aconteceu o pecado original. O pecado original é uma luta entre o bem e o mal. O Senhor Criador criou-nos, deu-nos algumas instruções, disse-nos: vocês podem fazer praticamente tudo, mas quem define o bem e o mal sou eu. E vocês não devem fazer o mal, mas fazem o bem. Aliás, o bem está inscrito na natureza humana, nos nossos corações e na nossa consciência. Não foi assim que aconteceu. A história pode estar assim um bocadinho contada, às vezes de uma maneira mais pictórica, como a Mariana falou. Não é uma questão de maçã nem de não maçã, mas vamos ver que esta noção que o bem e o mal é uma noção que nos atravessa ao longo dos tempos. Ainda hoje, as nações e os parlamentos definem certas leis que, à base da lei de Deus e do nosso coração, é mal, não é bem. E a Igreja está sempre pronta para lhes dizer: atenção, que isso não é bem. Todos se recordam, por exemplo, das leis que estão para ser aprovadas sobre o aborto, por exemplo, que acaba por ser contra o segundo mandamento da lei de Deus, o mandamento da lei de Deus, que não matarás. Bom, então, Nosso Senhor ficou muito zangado com o género humano, porque desobedeceu e, em vez de nos abandonar, arranjou uma solução. E essa solução passou por mandar o seu filho à Terra para salvar a humanidade. E então, durante 16 anos, faz uma aliança com um povo escolhido, que todos conhecemos, que é Israel, e vai acompanhando durante 16 séculos o povo de Israel. Porém, ao fim de 16 séculos, o Senhor encarna e começa, a partir daqui, quando chega à sua morte redentora e à sua ressurreição, é o momento da fundação da Igreja. Mas reparem, a encarnação de Jesus nasce e o Senhor dá-nos um exemplo fantástico, porque na realidade passou tudo o que nós passamos, exceto, como a Igreja sempre diz, tudo exceto o pecado, e apenas chamou a si um único privilégio, que foi a sua mãe. E que depois, no fim, nos deu a sua mãe a nós. Muito bem. Tudo isto, mesmo depois
dos 3 anos em que andou com os apóstolos, em que indicou os apóstolos e que depois foi crucificado, mesmo assim isto não chegou. Os apóstolos fugiram todos, os discípulos de Emaús no dia seguinte estavam desanimadíssimos, ninguém percebia nada e de facto parecia que tinha sido uma desgraça. O que é que faltava ainda? E foi o que Deus nos deu a seguir. Faltava-nos a efusão do Espírito Santo. Então todos se recordam do Pentecostes e a partir daí todos os apóstolos que tinham medo e que tinham uma noção humana de tudo o que se passava, saem com a efusão do Espírito Santo, que é uma ajuda, que é a ajuda da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que sempre nos ajudou a partir daí. Quer dizer, a Igreja foi fundada e a continuidade da Igreja tem a assistência do Espírito Santo. E, como diz aqui na definição, terá a sua realização plena no final dos tempos como Assembleia Celeste de todos os redimidos. Vamos ver isto agora pela imagem do tal painel que eu vos falei, do painel presbiterial da Igreja da Santíssima Trindade, que é esta Igreja da Santíssima Trindade. Eu já fiz o resumo da história da Revelação, a encarnação, a revelação e a salvação, e agora passamos para este painel. Todos se lembram deste painel, toda a gente já visitou, porque isto é Fátima, é da Basílica da Santíssima Trindade, e este painel tem algo relacionado com todas as aparições de Fátima, mas reparem, quando se entra numa igreja, enfim, vemos o crucifixo ao longe, mas não tão grande como este. Ou seja, os bispos devem ter dado ordem, ou devem ter dado ordem ao autor, que de facto a figura de Cristo transmitisse principalmente todo o sofrimento e todo o custo da redenção da natureza humana que Jesus veio fazer. Enfim, formou-se a Igreja e o que é que aconteceu às pessoas que viveram antes de Cristo? Pois, a Igreja acaba por ser uma definição simples do cardeal Sará. A Igreja diz, a partir deste momento, diz o povo que é o povo de Deus que se torna corpo de Cristo. Ou seja, com a redenção de Cristo na cruz, a Igreja é este corpo de Cristo. Muito bem. O que é que está representado nesta imagem, além da crucificação e do sofrimento de Jesus, que se vê num homem, quer dizer, não tem beleza nenhuma sob o ponto de vista de estética, é muito mais chamar a atenção do grande sofrimento que Jesus teve por nós. O que é que aconteceu? Nesta altura, dizem os teólogos, abriram-se as portas do céu. E ao abrirem-se as portas do céu, entraram todos aqueles que no passado tinham, e agora aqui a frase, eu vou buscar uma frase de Abraão, quando está a negociar com Jesus antes de destruir Sodoma e Gomorra, Jesus, não é Jesus, é Deus mostrou uma certa consideração por um determinado tipo de homens, porque no fundo estava à procura de justos. E com certeza justos era aquilo que enfim, que já estava inscrito no coração do homem, porque esses justos antes de Cristo não eram cristãos. Então, nessa altura, essas almas que estariam eventualmente congeladas, abre-se as portas do céu para começar então a Igreja Triunfante, que é assim que se chama todos aqueles que estão neste momento a ver a face de Deus. É curioso que neste painel, nas figuras que não se veem assim muito bem, de um lado e do outro estão pessoas da Igreja Triunfante, mas nessa altura, o curioso, quando se lê
a descrição do painel, está Nossa Senhora à direita de Jesus Cristo, tem aqui uma estátua, mas está representada ali, e tem debaixo do seu manto a Jacinta e o Francisco. Mas nesta altura ainda a Lúcia não tinha sido canonizada, está com certeza um processo em curso e com as garantias de Nossa Senhora, de certeza absoluta que faz parte da Igreja Triunfante. Então os artistas e os bispos representaram a Lúcia de maneira diferente da Jacinta e do Francisco, que já estavam no céu nessa altura. Então vê-se a Lúcia atrás de Nossa Senhora com o terço na mão. Pronto, é curioso, porque isto é uma história que é curiosa, mas que quando vocês forem a Fátima e entrarem na Basílica, vejam efetivamente isto que eu estou a dizer, que também se pode ver na internet. Portanto, eu da Igreja Triunfante só vos queria passar aqui um slide, só para vos dizer que, de facto, recordam-se que estas pessoas que aqui estão e que sofreram por Jesus não eram cristãos, não eram batizados, mas ninguém tem dúvida que, de facto, foram direitinho para a Igreja Triunfante. Estamos a falar dos santos inocentes e do que, enfim, sofreram as suas famílias com este problema de Herodes. Voltando atrás, e sobre a Igreja Triunfante, eu não falo mais porque se conta que São Tomás de Aquino teve uma visão da Igreja Triunfante e ficou de tal maneira impressionado que desistiu de escrever mais. E aquilo que ele escrevia era de doutor mesmo da Igreja. Portanto, foi uma pena que ele tivesse acabado de escrever, porque tinha muito mais que escrever. Agora, eu não sei se a história é lenda ou se a história é verdadeira, mas a Igreja Triunfante ficou e foi aberta no dia da crucificação de Cristo, segundo os teólogos. É claro, eu acrescentei, este slide já tem mais alguém, e esse mais alguém somos nós próprios, portanto, é a Igreja militante. Além disso, existe outra igreja, que é a padecente, que aparentemente não está aqui representada, mas que eu ponho ali debaixo do manto de Nossa Senhora, porque mais dia menos dia vão ver a face de Deus e é isso que nos interessa. Então, o que é que acontece aqui com a nossa Igreja militante? A Igreja militante, toda a organização da Igreja militante foi efetuada por Jesus durante os seus 3 anos com os apóstolos. Primeiro escolheu os apóstolos, depois, nos evangelhos que estão escritos, disse: tu és Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Efetivamente, significa que há uma cabeça da igreja que Jesus quis que tomasse a responsabilidade das suas decisões e daquilo que é manter o Evangelho ao longo dos tempos. Não esqueçam que os Evangelhos foram escritos nos primeiros tempos, mas foi aquilo que os apóstolos receberam de Jesus e que agora se mantém atualizado ao longo destes 20 séculos. E a Igreja tem essa responsabilidade de manter atualizado. É muito difícil porque com a evolução da civilização há certas coisas que mudam de tal maneira que a Igreja, os homens querem interpretar de uma maneira, mas compete ao Papa, com o apoio do Espírito Santo e em colégio com os bispos reunidos, compete ao Papa decidir se de facto está de acordo com a lei de Deus ou não está de acordo com a lei de Deus. E realmente estas lutas têm vindo ao longo do tempo, principalmente porque os homens querem definir, e agora aqui está a mesma coisa, a árvore do bem e do mal, é a tendência que os homens querem definir como bem
aquilo que não é um bem, mas que é um mal. A Igreja tem esse poder, Jesus Cristo deu esse poder e, além disso, tem esse poder porque está iluminada pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus Nosso Senhor não deixou a Igreja apenas com os apóstolos, com os presbíteros e com a responsabilidade que os presbíteros têm com os sacramentos, para nos dar os sacramentos, mas deixou o poder numa pessoa que é iluminada pelo Espírito Santo. Isto é a nossa fé. É claro que é iluminada quando tem que fazer decisões de natureza espiritual, porque tal e qual como nós, é um homem que pode ter as suas opiniões nos aspectos administrativos ou cívicos. O próprio Senhor nos disse muitas das vezes, quando lhe apareceram duas pessoas para ele mediar uma herança, o Senhor foi muito claro: quem me nomeou juiz dos vossos problemas administrativos. Portanto, a Igreja toma e tem a responsabilidade de seguir a sua, digamos, constituição, como agora posso dizer, nos Evangelhos. Eles estão escritos primeiro, aliás, antes dos Evangelhos, já tínhamos no povo de Israel os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos já eram algo um bocadinho anterior, só que os Evangelhos são muito mais práticos. Foi a vida de Jesus no meio do povo, foi o exemplo de Jesus, foi muito mais longe. E agora, ao longo dos tempos, vocês veem que os papas fazem, ou melhor, editam os concílios, para quê? Para ouvir a opinião dos bispos. Mas, efetivamente, a Igreja não é uma democracia. Ou seja, se de facto os bispos são conselheiros do Papa, podem dar os conselhos, mas depois a responsabilidade da decisão pertence ao Papa. Há vários casos ao longo da história da Igreja, e no meu tempo passou-se um com Paulo VI, no caso da Humanae Vitae, e sabe, hoje, à distância que eu estou a falar da Humanae Vitae, se não fosse a Humanae Vitae, a humanidade hoje consegue-se ver claramente. Naquela altura era difícil, mas de facto a Humanae Vitae hoje é uma raiz poderosíssima da Igreja em relação a todos os princípios morais que regulam a parte da familiar. E estas são extremamente importantes. Portanto, a Igreja militante, cujo objetivo é chegar a ser Igreja triunfante e a chegarmos todos a sermos Igreja triunfante. A Igreja tem uma organização que foi Jesus Cristo que a descreveu e que depois, ao longo dos tempos, os apóstolos, os presbíteros e os seus descendentes foram aprimorando, em que os presbíteros têm, como já disse, a grande responsabilidade da administração dos sacramentos. Os sacramentos são a nossa seiva de vida e não esqueçam, os sacramentos, eles próprios, presbíteros, também recebem os sacramentos dos seus colegas. Portanto, somos todos iguais e somos todos pecadores e, portanto, precisamos dessa alimentação que são os sacramentos. E estamos a falar se há sacramentos que se utilizam e que são feitos uma vez na vida, como, por exemplo, o batismo, o casamento e a ordem, são sacramentos que acompanham a vida das pessoas. Agora, a penitência e a Eucaristia são sacramentos constantes.
de facto, ficamos admirados quando ouvimos dizer que o Santo Padre se confessa todas as semanas. Realmente é difícil imaginar como é que o Santo Padre se confessa todas as semanas, mas dizem os santos que quanto mais se aproximam de Deus, mais se sentem distantes de Deus. Muito bem, portanto, esta igreja militante está... o que é que me aconteceu? Tenho que voltar para trás. Esta igreja militante está em massa e somos todos nós. E só falar um bocadinho mais da igreja padecente, que de facto, uma vez que acabamos o mês de novembro e com a comunhão dos santos, estas 3 igrejas fazem parte do povo de Deus e estão em contato, intercedem umas pelas outras. Os santos intercedem por nós intercedemos pelas almas do purgatório, e é um conjunto que de facto esteve na imagem, e como voltando atrás, foi o objetivo de Deus quando fundou a sua igreja. Muito bem, era só isto que eu vos queria transmitir. Se quiserem mais alguma explicação, poderei depois dizer-vos mais qualquer coisa. Isto foi a completar o trabalho que os meus filhos fizeram e que me empurraram para fazer agora esta parte aqui final. Muito bem, muito boa noite a todos e vamos rezar uma Ave Maria, ou então, eu não sei se ainda temos aqui há algum tempo, eu até fui um bocadinho mais depressa do que pensava, tenho 20 minutos, de maneira que se alguém quiser fazer uma pergunta, talvez deixássemos aberto o microfone para fazer, porque realmente fui muito mais rápido do que pensava. Foi tudo muito claro, pai. Foi tudo muito claro. Tenho aqui uma pergunta. Muito claro. Quem é que está a falar? Sou eu. Miguel. Mas, vamos lá ver, em relação à pergunta que estava no princípio e que eu vou passar aqui para trás, era suficiente apenas Cristo, ou era natural que se desse continuidade com a instituição de uma igreja? Isto era, de facto, como a pergunta aparecia. Então, penso que, no resumo, a instituição igreja e o exemplo de Cristo, a instituição da igreja e o apoio do Espírito Santo fazem este conjunto ser até ao fim dos tempos. De outra maneira, se não houvesse a instituição como a igreja, ficava um pouco uma história. Porque, afinal de contas, o que é que nos une como cristãos? Sem dúvida foi o sacrifício de Cristo. Mas o que é que nos alimenta no dia a dia? Os sacramentos. E esses sacramentos, eu penso que a Igreja Católica e cristã é muito específica nestes sacramentos. Os sacramentos é a nossa riqueza. E é aquilo que nos faz andar com os pés na terra e com a cabeça no céu. Ou seja, é a alimentação, de outra maneira ficava uma história e cada um fazia a sua interpretação sobre o que era a história da redenção de Jesus Cristo. Aqui neste painel, Nossa Senhora está aqui,
tem o Francisco, não sei se consegue ver, tem o Francisco e a Jacinta aqui debaixo do seu manto, e a Lúcia está por trás com o terço na mão.